E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química Geral. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre as funções inorgânicas, tá bom? E, novamente, vamos ter que dividir essa aula em duas, porque o conteúdo é bem extenso e ia ficar muito pesado para vocês e para mim também. Então, bom, por que eu trouxe aqui uma foto de frutas cítricas? Porque as frutas cítricas, elas têm esse nome por causa da sensação ácida que elas têm na boca, que elas dão pra gente. Eu preciso falar disso? Acho que não. Bom, e hoje eu trouxe aqui o plano de fundo de frutas cítricas, porque é bem coerente a gente falar de função inorgânica, falar sobre ácido, sobre base, e lembrar que as frutas cítricas tem esse ar cítrico exatamente por causa do ácido cítrico, que é o que causa essa sensação de acidez na boquinha, né? E para quem não se lembra, aquela sensação de amarra-boca, que é aquela sensação da banana verde, quando você come ela e tipo... é exatamente por causa da base, é o que eles chamam de sabor adstringente, quando dá uma repuxada, tá? E bem, nessa aula então veremos as funções inorgânicas, mas por onde iremos começar? Começaremos falando sobre a teoria de Arrhenius, que vai ser muito importante para a gente conseguir contextualizar tudo que a gente precisa nessa aula. E na sequência, os ácidos e as bases. Vamos começar a falar sobre a teoria de Arrhenius. Mas para isso precisamos saber quem é esse tal de Arrhenius, né? Bom, Silvante Arrhenius, esse senhorzinho simpático aqui, em 1887, percebeu que algumas soluções aquosas conduziam corrente elétrica enquanto outras não. E aí é fácil de verificar isso ao você colocar dois fios condutores, ligados a um gerador, obviamente, por uma solução aquosa de cloreto de sódio e sacarose. E aí, com qual solução será que a lâmpada acende? Nós temos aqui a nossa lâmpada, o nosso gerador e os nossos dois fios condutores imersos aqui na nossa solução aquosa. Então tá, se a gente colocar sacarose, vocês acham que a lâmpada vai acender ou vai ficar apagadinha? Bem, no caso da sacarose, a lâmpada não acende. E a gente já explica, já chega na explicação do porquê, tá? Mas e o cloreto de sódio? Acende, não acende? E aí? Bom, cloreto de sódio, diferentemente da sacarose, acende a lâmpada. E o que isso significa? Tá bom, nós temos aqui duas colunas, a que acende e a não acende. Vamos começar pela a que acende. Se ela acende, significa que a solução aquosa está permitindo a passagem da corrente elétrica, fazendo então com que essa solução seja eletrolítica, ou seja, ela permite a condução de eletricidade. E por sua vez, a culpa de ser uma solução eletrolítica é por causa dos eletrólitos, que são esses compostos que produzem íons, que podem ser os iônicos, como o NaCl, ou os moleculares, como o HCl. Tá? E quando não acende, significa que a solução aquosa não permite a passagem de corrente elétrica. Se a que acende é a solução eletrolítica, a que não acende é uma solução não eletrolítica. E por causa dos não eletrólitos, porque eles não produzem íons. Eles são formados basicamente por compostos moleculares, formados pela ligação covalente exclusivamente, tá? E que, para ter uma noção, nós temos aqui uma ligação covalente entre dois átomos de eletronegatividade diferente, né, que é o HCl, e aqui o composto, o NaCl, formado por uma ligação iônica, enquanto aqui nós temos a sacarose, que é formada apenas por ligações covalentes e basicamente por hidrocarbonetos e átomos de oxigênio, tá? Então,
essa estrutura aqui não permite a liberação de íons na água. Por isso que é não eletrolítico, tá? Vamos lá. E a gente precisa entender também o que é a dissociação e ionização, tá bom? Vamos lá. O eletrólito iônico, quando ele é dissolvido em solução aquosa, em água, ele permite a separação dos íons. Dissociar é o mesmo que separar. Então, ele permite a separação dos íons que formam a retícula cristalina. Vocês lembram, né? Que compostos iônicos, eles formam um conglomerado lá, formando um retículo cristalino. Vocês lembram disso, né? Espero que sim. Se não, volte lá na aula 4 de ligação química na parte de ligação iônica. Tá bem no comecinho do vídeo, então bora lá. E recebe o nome de dissociação iônica, que é o caso aqui do NaCl, e quando colocado em água, libera Na+, e Cl-. E já o eletrólito molecular, quando ele é dissolvido em água, ele permite a formação de íons, tá? E isso é uma resposta à ação do solvente. A gente vai falar bastante depois sobre solvente, soluto e tudo isso, tá? Aguardem. E o nome que recebe é de ionização. Então, quando é um eletrólito iônico, é dissociação, separação. Eles já são 2 íons, então é só separar os íons. E no caso do eletrólito molecular, que é formado por uma ligação covalente, eles estão compartilhando os elétrons, é o processo de ionização, a formação de íons, tá bom? Que é o caso do HCl, o ácido clorídrico, com a água formando H3O+, mais Cl-. E tá, e a gente precisa falar um pouquinho aqui também sobre o grau de ionização, dissociação iônica, tá? E é importante perceber que existe uma diferença de condutividade elétrica entre algumas soluções. Umas são bem altas, ou seja, conduzem muita eletricidade, enquanto outras nem tanto. Mas ainda são maiores do que a água pura. Lembrando que a água pura não conduz eletricidade. Eu friso no pura porque quando a gente vai trabalhar na vida real, a gente entende que a água que a água possui sais dissolvidos em seu meio, tem a adição de cloro, a adição de flúor em alguns casos, todo o tratamento de água, então ela não é pura, ela não é somente H2O, ela tem outras coisas nela e por isso em alguns momentos a água também consegue conduzir eletricidade, mas a água pura não conduz eletricidade, tá bom? Então, isso leva a gente a deduzir, a acreditar que as moléculas não estão sendo totalmente ionizadas, tá? E é aqui que a gente entra para falar sobre os eletrólitos fortes, que existem numa solução somente como íons, tá? Que é o NaCl e o HCl, por exemplo, que no meio aquoso ele dissocia ou ioniza completamente, enquanto os eletrólitos fracos existem na forma de mistura de íons e de moléculas não ionizadas em solução. Por exemplo, o ácido acético, o ácido do vinagre. E o que é esse grau de ionização? Bom, é a grandeza que mede a quantidade em porcentagem das moléculas que sofrem essa ionização. Quanto da nossa solução vai estar ionizada? Bem, isso é calculado, a gente dá o nome desse grau de ionização de alfa, e alfa é calculado pela razão entre o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. E alfa pode variar entre 0 e 100%, e quando alfa é próximo de 0, é um eletrólito fraco, e quando alfa é próximo de 1, ou seja, 100%, ele é considerado um eletrólito forte. Exemplos, o HCl de alfa 92%, ou seja, um eletrólito forte, olha eu dando spoiler aqui, e o HF de alfa 8%. Aí chegamos finalmente aqui nas nossas funções inorgânicas.
tá bom? Mas antes, o que é uma função química? Bom, função química é o conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. E grupo funcional é um átomo ou agrupamento de átomos com ou sem carga responsáveis pelo comportamento químico semelhante de diferentes substâncias. O exemplo disso são os álcoois, tá? Os álcoois. Existem diversos tipos de álcoois, eles têm características parecidas, semelhantes, apesar de serem diferentes, e o grupo funcional deles é o OH. Ai, gente, vocês precisam ir lá assistir o Leonardo, tá? Ele já tá falando sobre grupos funcionais orgânicos, então correm lá. E acabei de dar outro spoiler, né? Essa função química, ela pode ser orgânica ou inorgânica. Depende, isso vai depender do que a gente está focando, tá bom? E as funções inorgânicas, o que seriam? Seriam os ácidos, bases, sais e óxidos, tá bom? Tá, então a gente começa agora a falar sobre os tais dos ácidos. Que todo mundo tem um pouquinho de medo, falou que é ácido, treme na base, né? Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, não pode beber Coca-Cola porque é ácido, e aí tem ácido no estômago, e aí tem muitas coisas. A gente sempre pensa que ácido é uma coisa ruim, mas não é, tá? Assim como a química, todo mundo pensa que é uma coisa muito ruim, mas é uma coisa muito legal. Acreditem. Bem, e a Reynolds definiu então que ácido é a solução aquosa que, quando ionizada, produz como cátion, ou seja, o íon positivo de carga positiva, o H+. Que aqui então seriam alguns exemplos: o HCl se tornando H+Cl- e o HCN, H+Cn-. Atualmente a gente entende e sabe seguir meio aquoso, na verdade, o íon H+ é capturado pela água, dando origem ao íon hidrônio ou hidroxônio, ou seja, H3O+. Isso porque é bem inviável que um próton esteja vagando sozinho no meio de uma solução. Lembrando que o átomo de hidrogênio, ele possui apenas um próton e um elétron. Então, se ele não tem esse elétron, se ele é H+, ele é apenas um próton, a Deus dará. Tá? E isso não é possível. Por isso, a teoria do íon hidrônio funciona tão bem no nosso entendimento atual. Mas, a fim de facilitar a vida, a gente vai trabalhar muitas vezes somente com a forma simplificada, que é H+. Mas não se esqueçam que é a forma simplificada, tá bom? Combinado? Então tá bom. E agora a gente começa a classificar esses átomos. Então, senta aqui, pega o seu caderninho e anota um por um, porque infelizmente são vários. Então vamos lá. Esses ácidos, eles gostam de dar trabalho, por isso que ninguém gosta deles. Vamos lá. Eles podem ser classificados quanto à presença de oxigênio na molécula. E quando eles não possuem esse oxigênio, eles são os hidráxidos. Hidráxidos, tá? De hidro, tá? Hidráxidos. De hidrogênio também. Hidráxido, hidrogênio e ácido, tá? E o exemplo são o HCl, o HCN, tá? E quando possuem oxigênio, eles são os oxiácidos, oxigênio, a presença de oxigênio, tá bom? Por exemplo, o ácido nítrico, HNO3, HClO3 e o H2SO4, tá? Esse aqui é o ácido clórico e esse aqui é o ácido sulfúrico. Todo mundo já ouviu falar do ácido sulfúrico, né? Vamos lá. Outras classificações quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, a quantidade de hidrogênios que, se eu pegar uma molécula e jogar ela na água, quantos hidrogênios essa bendita vai ionizar, vai liberar no meio aquoso, tá? Então, a gente vai chamar eles de monoácidos ou monopróticos, apenas um próton, quando tiver apenas um hidrogênio ionizado, que é o caso do HCl, HBr, HNO3, H3PO2. Mas peraí, Dani, que história é essa?
H3. H3. Calma, gente, é uma exceção, tá bom? Isso vai depender de outros fatores, vai depender de como que esse H ele se liga na molécula toda. A gente só precisa lembrar que ele é uma exceção, que tem uma regra e existem exceções, tá bom? Bom, então temos os diácidos, ou que também podem ser chamados de dipróticos, que possuem 2 hidrogênios ionizáveis. Diácidos dipróticos, tá bom? Que é o caso do H2S, H2SO4 e H3PO4. Mas de novo esse bendito desse H3PO, sei lá das quantas. Exatamente. Mas calma que é uma exceção. Calma, segura as pontas aí que é uma exceção. Se precisar lembrar de alguma coisa, decora eles, que são exceções, somente assim, são exceções. O resto segue a regra, tá bom? Os triácidos, adivinhem quantos hidrogênios ionizáveis eles têm? Quantos? Triácidos. 3, tá bom? Bom, e são exemplos aqui, o H3PO4. Pessoal, cometi um equívoco aqui. Esse aqui, ó, é o H3PO3, tá? Então, são exceções, H3PO2 e H3PO3, tá bom? O H3PO4, ele segue a regra, pelo menos um dentro dessa família, né? E o H3BO3 também possui 3 hidrogênios ionizáveis. E os tretácidos. Exatamente, tá errado esse nome, é tetrácidos. A gente sabe que quando fala de ácido é treta mesmo, a gente bota ali, mas é tetrácido, tá? De tetra. Quantos hidrogênios ionizáveis tem nessa bendita? 4, tetra, 4, tá? São exemplos, H4SiO4, H4P2O7, tá bom? Bom, próxima classificação é quanto ao número de elementos químicos, tá bom? Binários, quando tem 2 elementos químicos, 2, tá? O H e mais um, que é o caso do HCl, H2S e HBr, tá bom? Ternário, quando tem 3 elementos diferentes, que é o HCN, HNO3, H2SO4, e o quaternário, que possui 4 elementos diferentes, que é o HCNO e o HSCN, tá bom? Outra classificação é quanto à volatilidade. O que significa ser volátil? Significa que o ponto de ebulição dele é baixo, ou seja, numa temperatura ambiente, muitas vezes você pode ter a presença de vapores desses ácidos, por isso muitos deles a gente só pode utilizar dentro de uma capela de exaustão. Então esses vapores eles são sugados pela capela de exaustão e não faz mal pra gente. E são exemplos o HCl, a gente adora esse HCl aparentemente, né? Que o ponto de ebulição dele, o ponto em que ele passa do líquido para o gasoso, é de menos 85 graus Celsius, né? O H2S de menos 59,6, o HCN 26 e o HNO3 86. E os fixos, que eles têm pontos de ebulição altíssimos, tá? Que é o caso do H2SO4, que é 338 graus Celsius, H3PO4, 213 graus Celsius, e o H3BO3, 185 graus Celsius, tá? Outra classificação é quanto ao grau de ionização, ou seja, a força do ácido, quão forte ele é. E a gente vai ter que o ácido é forte quando alfa, ou seja, o grau de ionização, for maior do que 50%. Moderados quando estiver entre 5% e 50%, e fraco quando for menor do que 5%. E existem algumas regrinhas para a gente determinar a força de um ácido. Por exemplo, quando a gente trata de hidrácidos, a gente vai ter aqui
o ácido é forte quando ele for algum desses aqui, que é o HI, que ele é mais forte que o HBr, que é mais forte que o HCl. Moderados, que é o HF, e todos os outros são fracos, tá bom? Todos os outros são fraquíssimos. Então, a gente precisa lembrar de quem é forte, de quem é moderado, e os fracos a gente vai saber que é todo o resto. Bom, e agora para a gente determinar a regrinha dos oxiácidos, a gente precisa saber, na verdade, qual é a fórmula geral dele, que é HX, EZ, E de elemento, tá? OY, que vai ser então a fórmula de um oxiácido de um elemento E, tá? E a gente vai ter que M é a diferença entre o número de átomos de oxigênio e o número de átomos de hidrogênios ionizáveis, tá bom? Tendo essa diferença, a gente vai ter que, quando M igual a 3, a gente tem um ácido muito forte, que é o caso do HClO4, ou também conhecido como ácido perclórico. Tá? A gente conhece ele porque ele é bem difícil. E o HMnO4, tá bom? Quando for M igual a 2, a gente vai ter um ácido forte. Exemplos: HNO3, H2SO4. M igual a 1 é um ácido moderado. Exemplos: H3PO4, H2SO3, H3PO3 com 2 hidrogênios ionizáveis e o H3PO2 com um único hidrogênio ionizável. E quando M for igual a 0, ele é um ácido fraco. São exemplos do HClO e H3BO3. Tá? Exceção é o ácido carbônico, que ele é um ácido fraco. Ele possui alfa, ou seja, o grau de ionização, igual a 0,18%, enquanto o M dele é igual a 1. Então, pode haver alguma discrepância, tá? Mas temos aqui apenas como exceção o ácido carbônico. Bom, fórmula estrutural. Então, a gente tem que o hidráxido é formado apenas por um hidrogênio e um elemento E, tá bom? E aí, como que a gente vai montar? A gente vai montar da seguinte maneira. Cada hidrogênio estará ligado ao elemento E por um traço que representa a ligação covalente. Então, H ligado ao Cl, HCl, 2 Hs ligado a um átomo de enxofre, A1S, então H2S. E aqui no caso do H ligado ao C, que é o elemento principal, vamos dizer assim, que está ligado ao N, tá? HCl. Já aos chatinhos no oxiácidos, tá? A gente já tem aquela fórmula doida deles lá, que é HX, elemento Z, oxigênio Y, tá? E a gente vai ter outras regrinhas. Por exemplo, a gente vai pegar aqui como exemplo, a gente vai montar aqui a fórmula estrutural do HNO3. Então, primeiro, escrever o elemento central. O elemento central aqui, né, nós temos que a ponta é H, a outra ponta é O. Então, o que tiver no meio disso é o elemento central. O elemento central aqui é o nitrogênio. Colocamos o nitrogênio ali. E aí depois a gente vai ligar o elemento central a o traço, que é uma ligação, OH, quantos forem os Hs ionizáveis. Então, todos os Hs que tiverem, a gente vai ligar a um O, que vai ligar ao átomo central, tá? O elemento central, no caso. Então, nós temos aqui o nosso N ligado ao OH. Lembrando aqui, ó, que o HNO3 ele possui apenas um átomo de hidrogênio ionizável, tá bom? Então, por isso, apenas um OH, apesar de ter outros 2 Os aqui. E a gente liga o restante dos oxigênios através de uma dupla ligação ou uma ligação covalente dativa, que vai acontecer aqui os dois. Um oxigênio é ligado a esse nitrogênio por uma ligação dupla, enquanto aqui no caso o nitrogênio vai ter ainda 2 elétrons não ligantes, que ele faz a doação para esse oxigênio aqui, para que estejam todos eles ligados. Bom,
E aqui eu trouxe outros exemplos. Nós temos aqui o H2SO4, em que o átomo central é o enxofre, a gente coloca o enxofre. Como temos aqui 2 hidrogênios ionizáveis, a gente liga a 2 desses oxigênios. E aqui, como o enxofre ele é da família do oxigênio, nós sabemos que o oxigênio ele faz apenas 2 ligações, mas possuem 2 pares de elétrons não ligantes. Esse enxofre ele vai fazer o quê? Ele vai doar um par para esse oxigênio e outro par para esse oxigênio, formando H2SO4, tá? H3PO4, lembrando que ele segue a regra, tá? Então, 3 hidrogênios ionizáveis, tá? O átomo central é o P, fósforo. Nós temos 3 hidrogênios ionizáveis, 4 oxigênios. Então, nós temos aqui 3 ligações AOH. E por último, ele faz uma ligação dativa, covalente dativa, ele doa 2 elétrons que ele não estava utilizando para esse outro oxigênio. E também é o caso do HClO3. Nós temos aqui apenas um hidrogênio ionizável. Então, aqui que a gente faz? A gente escreve o Cl, liga esse Hzinho a um O, enfia ele no Cl, e depois a gente dá uma olhadinha aqui, quantos elétrons esse Cl está mantendo ali só para ele, esse clorinho está mantendo ali só para ele. E ele, nesse caso, ele vê que é mais vantajoso para ele doar 2 elétrons para um oxigênio, 2 elétrons para o outro oxigênio e fazer uma molécula completa. Tá bom. E vocês lembram daquelas 2 exceções, daqueles benditos H3PO, sei lá das quantas? Então tá. Então aqui os benditos de novo, sendo exceção. E aí a gente começa a entender um pouquinho de por que eles são exceções, tá? Vocês lembram? Na semana passada, a gente falou sobre polaridade, a gente falou de eletronegatividade. Vocês lembram, assim, que o oxigênio ele é um dos mais eletronegativos, enquanto o hidrogênio ele é um dos menos eletronegativos? Vocês lembram disso? Que a diferença de eletronegatividade é muito grande? Então, quando o hidrogênio estiver ligado a um oxigênio, esse oxigênio ele vai estar tentando puxar o máximo possível dos elétrons para a região D, deixando esse hidrogênio um pouquinho mais vulnerável. Então, quando a água vem toda linda e pimpona, ela fala assim, vem cá, queridinho, vamos ali dar uma volta para esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio, e por isso esse hidrogênio é ionizável. Ele é muito mais fácil de ser retirado da molécula do que um ligado ao fósforo, por exemplo, que, não sei se vocês lembram, mas FonCl, Bisq, pH, eles têm eletronegatividade muito próxima, então a ligação entre eles vai estar muito bem dividida, sabe? Sabe quando você tem um irmão, sua mãe fala assim, Tó, vocês têm esse pedaço de bolo, divide ao meio. Eles vão ser aqueles irmãos que vão pegar uma régua e cortar exatamente ao meio. Vai ser mais ou menos assim o caso de relação entre o H e o fósforo e o hidrogênio. Por isso que esses benditos desses H3PO, sei lá das quantas, eles são exceções. Porque aqui o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, tipo, a natureza que faz, sabe? A gente não tem controle sobre isso. A gente só registra. A natureza fez e a gente registra, tá? Então, no caso aqui do H3PO3, nós temos aqui que 2 átomos de hidrogênio serão ionizáveis apenas, porque eles estão ligados a um átomo de oxigênio que estão ligados ao átomo central. Já o H3PO2, nós vamos ter apenas 1, tá? Porque o que esse fósforo aparentemente está fazendo? Ele se liga a 2 átomos de oxigênio por uma ligação covalente normal, compartilhando, né, os seus elétrons, e faz uma ligação covalente dativa para outro oxigênio. Então, isso é o que se mantém aqui.
ela sempre está fazendo uma ligação covalente da ativa com o oxigênio e, portanto, os oxigênios que sobram se ligarão ao hidrogênio, que se ligarão a esse átomo central, tá bom? Ficou confuso? Talvez. Mas eu tô dando aqui uma explicação, pelo menos, tá? Não vou só jogar na cara de vocês e falar assim, decora. Talvez seja mais sensato. Talvez seja mais sensato. Mas vamos lá. Agora a gente vai dar nome a esses bois, tá bom? E aí, o nome de um ácido é dado da seguinte maneira. Ácido. Que surpresa, né? Ácido. O nome do elemento. E aí a gente complementa com hídrico, ico ou oso, tá? Hidrácido. Então aqui a gente tem, né? H, quantos forem necessários ligados a um elemento. E ele sempre vai ser ácido, nome do elemento, hídrico, tá bom? Então nós temos aqui HCl, ácido clorídrico, HBr, bromo, então ácido bromídrico, HCN, esse aqui é pegadinha, porque CN é ciano. Não sei se é ciano mesmo, mas finge que é. CN ciano, então, tá? Então, ácido cianídrico, entendeu? H2S, ácido sulfídrico. E por último, HI. E é o quê? E é iodo. Então, ácido iodídrico. Duvido vocês falarem isso rápido 3 vezes. Tô esperando. Tá bom. Seguimos em frente. E agora os tais, os oxiácidos. Estamos aqui de novo com esses benditos. E, vamos lá. Eles gostam de ser diferentões, já perceberam, né? Tudo com eles é mais difícil. Então, vamos lá. Esses benditinhos, eles podem formar mais oxiácidos. Tipo, o mesmo elemento, ele pode formar vários oxiácidos. Você sabe lá a história do H3PO, sei lá das quantas, né? Que é H3PO2, H3PO3, H3PO4. Só serve para dar trabalho pra gente, mas enfim. E um deles é escolhido como um padrão e a partir dele os demais são nomeados, tá? Então aqui, nós temos o cloro. Então a gente tem aqui, ó, HClO3. Isso vai servir para a família dele também. Vocês lembram que é família, né? Pelo amor de Deus. Então nós temos o cloro, o bromo, o iodo. Segue a lista, tá bom? Por favor. Se não lembrar, vocês me façam o favor de voltar nas aulas lá atrás, tá? Lá na de tabela periódica, que é a aula 3. Volta lá na aula 3 para lembrar isso aí. Então a gente pegou aqui um para nomear a família. No caso aqui, o cloro. Então, HClO3, ácido clórico, tá? Clórico. Nesse caso aqui, ó, quando for padrão, a gente sempre vai chamar ele de ico no final. Então, clórico. Pegamos enxofre aqui. Vocês devem se perguntar por que é enxofre e é um S. Ou por que tem um átomo de enxofre e é sulfúrico, que é o caso aqui. Porque o S, enxofre, ele vem de sulfur, tá? Do grego, latim. Não lembro exatamente a etimologia da palavra, mas ele vem de sulfur, tá? É tipo chumbo. Você não vai encontrar chumbo aqui, esse pumbler. Alguma coisa assim, tá? A gente conversa sobre isso numa aula de dúvidas, tá? Não no momento. Deixa aqui falando sozinho. Volta a atenção aqui. Vamos lá. Então, H2SO4, esse vai ser o representante, ácido sulfúrico. Aqui, o querido fósforo. H3PO4. Graças a Deus escolheram o certinho, que responde às regras, né? Então, ácido fosfórico. Aqui, silício, H4SO4, ácido silícico. Boro, H3PO3, ácido bórico. Carbono, H2SO3, ácido carbônico.
E o nitrogênio, HNO3, ácido nítrico. Fechou? Esse aí é fácil. Tá? Simples. São os mais comuns, eles são os padrões, seguem as regras direitinho. Então, eles são ácido, nome do elemento ICO. Tá? Clórico, sulfúrico, fosfórico, silícico, bórico, carbônico, nítrico. ICO. Então, se tiver um oxigênio a mais do que a gente definiu como padrão, a gente vai ter um prefixo per. Aguenta aí que eu já vou dar exemplo. Um oxigênio a menos que o padrão, sufixo, ou seja, no final, em vez de ico, vai ser oso, tá? E se ele tiver 2 oxigênios a menos que o padrão, ele vai ter o prefixo hipo e o sufixo oso, tá bom? Como que é isso? Tabela. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o ácido clórico, HClO3, clórico. Coloquei um oxigênio a mais nele, então, um a mais que o padrão, perclórico. Pegou? Pegou? Ah, tem um a menos, então, em vez de ico, vai ser oso, ácido cloroso. Tá bom. Tirei mais um. Então tá, não tem problema. Ele vai manter o oso, ácido hipocloroso, tá? Vamos pegar aqui de novo, ó. Padrão, ácido sulfúrico, tem 4 oxigênios. Tirei um, ácido sulforoso, tá? Um a menos, oso, sulforoso. É aqui o benditinho lá do H3PO, sei lá das quantas. O H3PO4 é o nosso padrão, então ele é o fosfórico. Tirei um oxigênio, vai ficar oso, então ácido fosforoso. Tirei 2, então ele vai ficar hipofosforoso. Pegou? Fechou? Não é tão difícil, tá bom? É tranquilo, é só a gente entender como é que funciona. Se não entendeu aqui, você pode me mandar uma mensagem, pode vir falar comigo que a gente tira essas dúvidas e a gente tenta fazer com que esse entendimento seja feito, tá bom? Aproveita, eu tô aqui fazendo um likezinho, me dá uma ajuda aí, dá um like aqui no vídeo, por favor. Dá um like aqui já, se inscreve no canal para receber mais aulas, as próximas aulas. Nós estamos com conteúdo bem legal aqui no canal do cursinho. Já foi do lado dar uma olhadinha nas aulas de biologia? Já foi lá dar uma olhadinha nas aulas do Léo? Vamos lá ver as aulas do Léo, são tão boas. Já foram lá ver as aulas de matemática, de física, filosofia, sociologia? Já foram ver? Já foram ver as aulas de redação? Redação é importante, hein? Beleza, próximo. E aí, quando varia o grau de hidratação, ou seja, água, quando a gente bota uma água a mais, ou tira uma água a mais, né? A gente vai mudar o nome também. Então, a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar o nosso aqui, nosso bonitinho aqui, que é quem? O H3PO, sei lá, das plantas 4. Se a gente tirar uma água dele, tá? Quando ele tá aqui, ó, sendo ele bonitinho, a gente pode chamar ele de ortofosfórico. Ortofosfórico. Tirei uma água desse bendito, então ao invés de ser H3PO4, ele vai ser HPO3. Tirei um oxigênio, tirei 2 hidrogênios. Ele vai estar menos hidratado, tá? Então ele vai se chamar metafosfórico. Ele recebe o nome de meta. Tirou uma molécula de água, meta. Ácido metafosfórico. Mas e agora com esse ácido aqui? Por quê? Porque aparentemente ele é o dobro do que ele normalmente é. Então, se ele é H3PO4, ele vai ficar tipo H6P2O8. E aí, ficando duplicado, eu tiro uma água dele. Essa água agora é minha, tá bom? E aí a gente vai chamar ele de piro. Então ele saiu de orto, multiplicou por 2, tirou uma molécula de água, ácido pirofosfórico, tá bom? Molécula normal, tirei uma água,
meta, molécula normal, multipliquei ela por 2, tirei uma água, piro. E quando acontece assim, nós temos um tal de enxerido chamado enxofre, que às vezes ele gosta de se enfiar no meio das coisas, como é o caso aqui. A gente tem o ácido sulfúrico e aí ele resolve tirar o oxigênio da roda e se enfiar no lugar. Tá? Então a gente vai deixar de ser um ácido sulfúrico e vai ter um ácido tiosulfúrico. Sempre que tiver uma adição de enxofre, a gente vai chamar de tio alguma coisa, tá? Igual aqui, ó, o ácido ciânico. A gente vai retirar esse oxigênio e adicionar um enxofre. Então, ele vai se tornar ácido tiociânico, tá? A gente mantém o nome dele, só que coloca um prefixo tio antes, tá bom? Prestem atenção. Tem um tio no meio, falando de química. Se ele não chamar João ou José, se não tiver um nome próprio, é um sulfur, não. É um enxofre. É um sulfur também, mas é um enxofre, tá bom? Então vamos lá. Ionização dos ácidos. Se um ácido possui 2 ou mais hidrogênios ionizáveis, a ionização vai ocorrer por etapas. Fechou? Um de cada vez. Como aqui, ó. HBr. Agora a gente sabe o nome dele, né? Ácido brômico. Tem um bromo, então ácido brômico. O ácido brômico, quando em água, ele ioniza formando H3O+, mais Br-, tá? E na forma simplificada a gente vai ter HBr formando H+, Br-, tá? Quando tem um ionizável apenas. Mas e agora eu tenho 2, que é o tal do sulfúrico. Então tá. Então, ele segue a regrinha, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis e a gente vai ionizar ele devagarzinho. Então tá. Aí vem a nossa molécula de água, captura ou rouba. Captura, que é mais chique, né? Captura um hidrogênio aqui, dessa molécula bonitinha de ácido, formando H3O+, mais HSO4-, tá bom? E aí, nós temos ainda um hidrogênio ionizável, vem outra molécula de água, rouba ou captura esse hidrogênio, formando H3O+, mais CO4-, tá bom? Aqui não tem mais como ionizar, porque não tem mais hidrogênio. E aqui nós temos o caso do H3PO4, tá? Ele, como tem 3 hidrogênios ionizáveis, ele vai sofrer 3 ionizações, ok? Aqui, formando H2PO4-, depois formando HPO4-, e no final de tudo, PO4-3-, tá? Aqui, a exceção, a bonita da exceção, que possui apenas 2 hidrogênios ionizáveis, né? Então, H3PO3. A gente vai ionizar ele para H2PO3- e depois HPO3-. Lembrando que ele só possui 2 hidrogênios ionizáveis, tá? E no caso aqui do outro parente do H3PO, sei lá das quantas, o H3PO2, ele vai ionizar apenas uma vez, então no final vai ter H2PO2-. Dani, acabou o ácido? Não. Tem só mais um, tá? Só mais um, calma lá. Tipo, a gente sabe que quando ioniza um ácido, a gente tem o cátion, que vai ser o H+, e ele vai estar na forma de hidroxônio, tá? Ele vai estar lá na forma de hidroxônio, mas e o nome do outro? A gente vai ficar chamando ele de Cl-. Não, né? O coitado merece um nome também, então a gente vai dar um nome para eles. E esses ânions, eles são formados pelos ácidos e eles são nomeados de acordo com essa tabelinha aqui, tá? Então, quando for um ácido ou um hidráxido, né? Quando ele for hídrico, o ânion vai terminar com eto.
Quando o ácido for oso, ele vai terminar com ito. Quando ele for ico, vai terminar com ato. Tá? Quer uma forma de lembrar? O meu professor de química do colegial, ele brincava assim: mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. Tá? Então, mosquito, ito com oso, mosquito teimoso, te bato, ato, pico, ico, te meto, eto, no vidrico, hídrico no caso, mas vocês vão chamar de hídrico para ficar mais fácil. Se funcionar para vocês, beleza. Se não funcionar, olha para... Se você tiver uma memória fotográfica, olha aqui para a tabelinha, decorou, fechou, vai lembrar na hora da prova, sem problema, segue o baile. Vamos lá. E aqui eu trouxe os exemplos, vão ser todos do cloro, tá? O ácido clorídrico, que é o HCl, quando tiver Cl menos, ele vai ser um ânion cloreto. Se ele era hídrico, ele fica eto, então cloreto. O ácido cloroso, ele vai ser clorito. E o ácido clórico, que vai ter o íon clorato, tá? É isso, gente, não é difícil, é simples. Fechou ácido? Ainda não. Então vamos lá. Quando o ânion ele tiver um hidrogênio ionizável, que ele ainda vai passar, a gente vai chamar ele de ânion ácido ou de hidrogênio ânion. No caso aqui, ó, o HCO3-, ele ainda tem esse H para ser liberado. Então, ele vai ser chamado de hidrogeno carbonato, ou carbonato ácido, ou bicarbonato. E todo ácido derivado de um diácido, ou seja, que possui dois hidrogênios ionizáveis, ele recebe o prefixo bi. Então, no caso aqui, bisulfato bicarbonato. Tá bom? E no caso desses dois bonitinhos aqui, ó, tem que lembrar que eles são não ionizáveis, tá? Então, eles vão manter o nome deles, não vai ter outro nome para eles. Vai ser fosfito e hipofosfito. Tá? Beleza. Acabou ácido? Acabou ácido. Agora vamos para as bases. Beleza. Definição de arrenos para base. A base é a solução aquosa que, quando ionizada, produz exclusivamente como ânion OH-, tá? Que é chamada de hidroxila ou oxidrila, mas a gente vai chamar de hidroxila pro resto da vida, tá bom? Hidroxila, fechou, é isso, é nóis. Vamos lá. E ele também passa pelo processo de dissociação e ionização. No caso aqui, NaOH, formando NaOH+, e OH-, que é a dissociação, né? Uma ligação iônica aqui. E a ionização, uma ligação molecular ou covalente aqui entre o NH4 ao menos e o OH menos, no caso. Bom, agora vamos com as classificações. Se os ácidos tinham 7 classificações, as bases possuem apenas 3. Então vamos lá. Número de hidroxilas. Vai ser uma monobase se tiver apenas uma hidroxila, que é o caso do NaOH, NH4OH e AgOH. De base, quando tiverem duas hidroxilas, CaOH2, CuOH2, MgOH2. Tribase se tiver três hidroxilas, AlOH3, FeOH3 e tetrabase, aqui eu escrevi certo, 4 hidroxilas, que é o caso do SMOH4 e o PbOH2. Beleza. Grau de ionização. O bom da base aqui, ó, é que são apenas duas categorias. Ela vai ser forte, e quando ela for forte, o grau de ionização dela vai ser próximo de 100, que vão ser os hidróxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, que são bases fortes por serem de natureza iônica, então ele dissocia muito facilmente na água, que vai ser NaOH, KOH,
CaOH2, BaOH2. E será uma base fraca se o grau de ionização for menor que 5. Então é 880 aqui com a base. Então é muito forte ou muito fraca. Que serão os hidróxidos de metais em geral, ou seja, metais de transição interna, e o hidróxido de amônio, que é o NH4OH, tá? São bases mais fracas e têm uma natureza molecular, tá? E aqui no caso, AlOH3, que eu já falei do amônio. Solubilidade em água. Os solúveis serão os hidróxidos de metais alcalinos e o amônio. Pouco solúveis, hidróxidos de metais alcalino-terrosos. E insolúveis, todos os demais. Tá? Esse é simples. Mas e aí? Formulação. A gente vai ter aqui, então, ó, B, o nosso elemento. Não sei porque chamaram de B, né? Porque B pode ser bora, mas B nesse caso é um elemento. E aí ele tem carga mais Y. Tá? OH, a carga desse OH vai ser menos 1 ou 1 menos, ou apenas um menusinho, tá? E a fórmula vai ser assim: a carga do metal vai descer e ser a quantidade de hidroxilas nessa base, tá bom? Então, o número de hidroxilas é igual à carga positiva do metal ou do amônio, tá bom? Vamos lá. Então, lá, B vai ser um metal, Y é a carga do cátion, Y ele tem que ser menor ou igual a 4, e os exemplos aqui, Na mais OH menos, NaOH, ou seja, aqui é apenas uma hidroxila. Ca2 mais OH menos. Então, esse 2 aqui vem para baixo, CaOH2. Al3 mais OH menos, AlOH3. É simples, a base é facinha, tá? É bem simples. E aí a gente precisa saber dos cátions dele, né? E por que não é somente simples? Porque as bases, infelizmente, elas precisam ter um pouquinho de dificuldade para parar ali com os ácidos, né? Mas é bem simples, tá? Existem alguns metais que eles vão possuir apenas uma única forma de valência, ou seja, por exemplo, o Na. O Na, ele vai ser sempre Na+. Ou o cálcio aqui, vai ser sempre Ca2+. Magnésio, Mg2+. Alumínio, 3+. E, infelizmente, pra gente, mas felizmente pra natureza, porque é muito importante que essa variedade exista, existem outros metais que eles podem ter duas valências principais. No caso, eles podem ter mais ainda. Como aqui o caso do cobre, que pode ser Cu+, Cu2+. Esses aqui que estão com as bolinhas, eles são os mais comuns, tá? Beleza. Por que isso é importante? Porque a gente vai dar nome para eles depois. Então, vamos lá. Nome das bases. É bem simples. Se for um metal que forma uma única base, ou seja, ele tem uma única valência, ele tem uma carga fixa, tipo Na+. Então, hidróxido de, nome do metal. Hidróxido de sódio. Hidróxido de cálcio. Hidróxido de alumínio. Mas, quando o metal ele tem duas formas, vai ter duas formas de chamar ele também. Então, ele vai ser hidróxido de nome do metal e o número indicando qual é a valência dele, qual que é o NOx dele, ou hidróxido de, tudo junto, tá? Nome do metal mais ico, se ele for o maior número da valência, ou o oso, se ele for o menor. Então, aqui no caso desse ferro aqui, ferro 2. 2 é menor do que 3, né? Então,
hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. E eu errei aqui, porque não tem aqui o SD, tá? É hidróxido ferroso. Quando é o outro aqui, hidróxido de ferro 3, hidróxido férrico. Quando temos o cobre aqui, cobre 1, então, hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso. Tá? A gente precisa só prestar atenção, porque o cobre, a forma latina dele é Cooper. Então, Cooper. Então, cuproso. E aqui, cobre 2, cúprico. Tá? Mas é isso. É simples, tranquilo, superou, já era, fomos. Bom, já falamos demais, foi uma aula longa, cansativo por causa desses benditos ácidos e esses H3PO, sei lá das quantas, né? Foi cansativo. Então a gente só vai falar mais um pouquinho aqui, tá bom? Próxima aula, a gente vai falar sobre os sais, sobre os óxidos. A gente vai tentar falar também, mas o assunto de sal é bem extenso. Se sobrar um pouquinho de tempo, a gente vai falar sobre a função dessas coisas no cotidiano, então os ácidos mais comuns, as bases mais comuns, os sais mais comuns, os óxidos mais comuns. Caso não dê, a gente prepara um material extra e solta para vocês em algum dia que não tem aula. Beleza? Beleza. Então, vejo vocês na semana que vem. Mas, por favor, deixa aqui um joinha. Se inscreve no canal para receber as próximas notificações. Quaisquer dúvidas, entre em contato com a gente, escreve a dúvida no comentário, manda no WhatsApp, fala no grupo, manda no form, sei lá, manda no sinal. Não, fumaça não, que tá quente, já tá difícil. Fumaça não. Mas entre em contato com a gente, não fica com essa dúvida. Então, nos vemos semana que vem. Até mais, pessoal!